estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Você sabe o que é o transtorno de processamento sensorial? É uma desordem que acontece aqui no nosso cérebro referente à nossa sensibilidade, aos nossos sentidos, olfato, visão, tato. E acomete é muito comum em crianças com autismo. E quem eu recebo para a gente conversar sobre esse tema hoje no Saúde em Foco é a terapeuta ocupacional, a Josiane Santana, que vai explicar para a gente os estímulos que podem ser usados para mudar a forma como o cérebro da criança recebe, processa e responde às informações. A Josiane vai mostrar para a gente algumas técnicas e objetos que podem ajudar na estimulação dos sentidos. Josiane, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Muito obrigada, Jaque, pelo convite. Josiane, vamos começar falando o que é o transtorno de processamento sensorial, esse termo técnico. Tá certo. Todos nós temos a parte sensorial no nosso corpo, né? Quando a gente vai levantar da cadeira, antes de ter o movimento de levantar, né? A gente teve uma reação sensorial, né? O nosso cérebro sabe quais são os membros que envolvem esse levantar, a força empregada, né? A distância que a gente vai percorrer para chegar até um determinado ponto. Quando você vai pegar uma caneta para escrever, você sabe qual o movimento que você tem que fazer para pegar a caneta, sem nem estar olhando para a caneta. Quando a pessoa ela tem um transtorno sensorial, ela não tem essa modulação anterior. O cérebro dela não compreende o que ela tem que fazer no corpo para poder fazer o movimento. E aí ela tem alguns movimentos exacerbados ou com difícil acesso motor, que dificulta que essa criança ou esse adulto trabalhe e utilize os ambientes de forma funcional. Então, o transtorno de processamento, ele pode ser de vários sentidos. A gente tem 5 sentidos e dentro da terapia de integração sensorial a gente ainda trabalha mais 2 sentidos. São 7. São 7 sentidos. Eu quero que você explique bem esses sentidos. Sim. Os comuns que a gente conhece, que a gente desde criança conhece. Isso, e os outros dois. E aí esses sentidos, eles não estão organizados na parte do cérebro. E aí a parte motora fica prejudicada. Sim, e é um transtorno quando há um acometimento. Mas todos nós temos esse processamento sensorial, né? Sim. Pessoas às vezes mais sensíveis com um tipo de som, uma superfície. Eu tenho aversão à grama, à areia. Sim, mas... isso no comum, só para a gente entender No comum, a gente tem sensibilidades, né? Então, algo que desperta nojo, algo que desperta aversão de algumas coisas, de alguns objetos, odor, né? Então, assim, cheiro de gasolina. Tem gente que ama o cheiro de gasolina. Eu amo. Tem gente que, eu passo mal com cheiro de gasolina. Porque é o sentido, né? É a forma como a pessoa sente dentro dos seus sentidos. Agora, quando que isso passa a ser um transtorno? Quando ela deixa de sair de casa, quando ela não consegue dormir, quando ela não consegue fazer as atividades funcionais, de trabalhar, de estudar, porque isso está num grau tão exacerbado que inibe ela de fazer atividades funcionais, atividades diárias, cotidianas. E tudo advindo da questão da sensibilidade, do transtorno sensorial. Os nossos sentidos, eles são a porta de entrada desse mundo externo para dentro da gente. É a relação que a gente tem com o mundo externo. E são esses sentidos e a organização cerebral desses sentidos que faz a gente ter respostas motoras adequadas, adaptadas ao ambiente que a gente frequenta. Sim. Quando a gente não está com essa organização, com essa modulação, as nossas respostas motoras são inadequadas ao ambiente. Então, assim, quando você vê uma criança, às vezes, tendo um movimento estereotipado, de se bater, por exemplo, né? Ela usa esse input para se organizar sensorialmente, porque ela está sentindo algo do ambiente que está muito diferente para ela. Aqui no estúdio, por exemplo, o ar está sobre mim. Então, assim, para mim tá uma delícia, porque tá calor. Se começar a incomodar, você para uma criança que tem uma hipersensibilidade, né? E ela começa a sentir dor nas articulações, ou ela começa a sentir um frio exacerbado, né? Ela pode gerar palidez, ela pode gerar ou a sudorese excessiva, o suor gelado, que a gente fala, uma sensação de desmaio, né? Ou ela pode vir a ter movimentos estereotipados. Sim. Eu costumo dizer
para poder explicar assim para as pessoas, imagina se você sentar em cima do formigueiro. Sim. E aquele monte de formiga começa a subir e te picar. O que você vai fazer? Sim, quero me livrar daquilo, Você vai eu ficar, quero tirar. né? Então, o que essas pessoas que têm esses transtornos muitas vezes fazem é isso. Ou quando tem um ruído muito alto, a gente faz assim, ai, nossa, não estou aguentando. Então, elas também fazem esses tipos de movimentos, Isso se não batem. Isso não é frescura, não é tique? Não, é patológico. É patológico, e é esse transtorno do processamento sensorial dos nossos sentidos. Vamos falar desses 7 sentidos. Vamos começar pelos 5 comuns. Pelos 5 comuns. E quais são as características do transtorno neles? Tá. O visual, né? A visão. Todos nós conhecemos desde pequeno, né? O transtorno, a questão da visão. Então, assim, o que é o visual? O visual, ele te dá direcionamento, ele te dá noção de espaço, ele te dá noção de proporção, de contraste, né? Quando a pessoa tem um transtorno do processamento sensorial que envolve a visão, ela tem um distúrbio visual. Então, ela pode ter uma visão subnormal, ela pode ter uma dificuldade de sair da luminosidade, né? Então, uma luz de boate pode desencadear uma convulsão, por exemplo. Né? Então, assim, o transtorno, ele pode ser de vários níveis, de acordo com o que aquela pessoa reage. Então, quando você vai avaliar, quando você vai tratar, você tem que ver o contexto daquele paciente, daquela criança, né? Qual foi a reação que ele teve e o que antecedeu essa reação. Ah, ele foi exposto à luz. Então, quando ele é exposto à luz, ele tem uma crise convulsiva. Sim. Né? O auditivo, todos nós ouvimos, né? Desde que a gente tenha a formação do conduto auditivo normal. Quando a pessoa tem uma hipossensibilidade auditiva, uma baixa sensibilidade auditiva, ela é aquela criança que você chama, aquele adulto que você chama e não te ouve. Aí você fala assim, o autista ele tem muito disso. Ah, você chama pelo nome e ele não te ouve. E aí também ele vai ter dificuldade para falar, ele vai ter outras reações associadas, né? Essa portinha está fechada. A porta, que ela tem ela tem uma hipossensibilidade. Quando ela tem uma hipersensibilidade, é quando ela tem, qualquer ruído é muito alto para ela, né? Então aquilo é como se, tipo assim, o ouvido dela ficasse num estado de angústia muito grande, né? Ela entra num estado de angústia muito grande porque os ruídos são muito altos. Amplificados. Né? Então, assim, aí as mães comentam muito comigo, Josiane, eu não posso mais secar meu cabelo, porque o barulho do secador faz ele entrar numa crise. Ou uma crise convulsiva, ou uma crise de choro, ou ele se bate, ou ele bate a cabeça no chão, ou ele começa a pular e não para. Eu já percebi que é o secador. Aí eu fui ver o aspirador de pó também, o liquidificador também, são hipersensibilidades auditivas. Sim. Quando a gente tem o olfato e o paladar, que é o gustativo, né? Eles são muito associados entre si. E o que isso dificulta quando a pessoa tem esse transtorno? Dentro da integração sensorial, a gente vê muita questão da seletividade alimentar. Sim. Uma criança que não come nada que é pastoso, nada que é molhado. Então, ele só come grãos, coisas secas. A mãe fala, olha, ele só come carne se não tiver nada de molho, picada em pedacinhos, não pode ser desfiada, porque aí você vê que é a textura. A textura. Da carne. E arroz seco. Não pode pôr um feijão, ele não come um Danone, ou não, ele não aceita comer aquela bolacha, creme cracker, que faz aquele barulhinho na hora porque aquele barulho, imagina, para ele é ensurdecedor. Aquela textura é desafiadora, é nojenta. Sim. Né? Imagina uma coisa que é nojenta para você, básico, mas assim, você não tem que conviver com aquilo diariamente. Agora, você imagina que você ter essas sensações com o alimento. Com algo corriqueiro. Que você precisa. E aí que a gente caracteriza como distúrbio de integração sensorial. Porque você deixa de fazer as suas atividades normais por causa disso. Sim. Então, uma etiqueta de blusa
no tato, que agora a gente vai falar do tato, sim. é uma coisa que incomoda a criança Nossa, no nível quantos que adultos pode. se incomodam com etiqueta? Tem que tirar todas as etiquetas da roupa. Porque Que nos não consegue. incomoda. E aí, essas crianças, às vezes, tipo assim, no inverno, as mães falam muito. Nossa, a coisa mais difícil que tem, porque eu não consigo dar um banho quente por causa do tato. Eu não consigo colocar uma blusa de lã, não consigo colocar uma blusa de manga comprida. Ele arranca a roupa, porque ele só gosta de regata, ele só gosta de blusa de manga curta. Como usa, principalmente em Rio Preto, né? Usa pouco. Quando coloca aquilo, o tato não está acostumado. Agora, os outros dois sentidos que a gente não conversou sobre eles e que dentro da integração é visível para nós, né, terapeutas, é a propriocepção. O que é a propriocepção? E a propriocepção, ela é base para todos os outros sentidos. É o conhecimento do próprio corpo. É você saber aonde está teu pé. Se eu falar sobre teu pé, você pensou no teu pé. Sim. E você pensou, você sentiu, você sabe Visualizei. a pressão que você está usando, Sim. o tipo de sapato que você está usando, porque você tem conhecimento do seu corpo no espaço. Essas crianças, elas não têm essa percepção. Então, é como se a criança tivesse... Se você já sonhou que estava caindo? Muitas vezes. Então, essa sensação que você tem que quando você sonha que está caindo, essa criança tem quando você movimenta ela. Ou quando ela sai de um lugar e vai para o outro para sentar numa cadeira. Então, a sensação de queda, porque ela não tem noção do corpo dela no espaço. É a propriocepção. E o vestibular, que também tem a ver com a visão, que tem a ver com a audição, é a capacidade da pessoa se equilibrar. Né? Então, dela movimentar de forma coordenada, dela não ter aquela coisa do labirinto que a gente fala, Sim. que é o desequilíbrio. O desequilíbrio. Né? Josiane, você trouxe aqui vários objetos, a gente falou das técnicas, agora eu queria saber o que a terapia ocupacional pode auxiliar essas pessoas que têm o transtorno, principalmente as crianças com autismo. Sim. E a importância, inclusive, de ser diagnosticado rapidamente para ter esses estímulos, para poder ter uma vida melhor. Sim, aqui são alguns objetos que a gente utiliza em terapia, mas a terapia de integração sensorial ela é feita dentro de um setting terapêutico, onde o terapeuta ocupacional utiliza muito de equipamentos suspensos, que é o balanço, que são as redes, que são lycras, que são equipamentos mesmo que a gente coloca em hastes suspensos, né? É parede de escalar, piscina de bolinha, então é um ambiente terapêutico. Multissensorial. Multissensorial, que vai ter a questão da temperatura, do olfato. Eu uso muito aromaterapia associado por causa da questão do olfato. A gente usa muito texturas e coisas tipo gelatina, doces, salgadas, para poder estimular o gustativo. Sim. Aqui eu trouxe alguns objetos que a gente utiliza. Por exemplo, esse daqui é uma pulseirinha que a gente coloca no bebê, né, que desperta a questão do visual, colorido, do som, porque ele tem um guichezinho, né? Sim. Do colorido. Então, assim, você está estimulando os sentidos do bebê com esse tipo de recurso. Para o bebê também aqui, ó, a gente tem esse tipo, um colar, né? Ou de pendurar no carrinho. E aqui tem umas bolinhas que elas são bem macias, que ajuda a coçar o dentinho e é sensorial. O autista gosta muitas vezes de ficar esfregando algo na mão. Então, são esses objetos. Teve a fase aí do spinner, sim, que ficava aquele objeto rodando, sim, falava que acalma, mas não é só aquilo, é qualquer objeto que a criança consiga ficar. E aí, assim, para um autista, para às vezes ele não entrar numa crise, ele está aqui conversando, ele está fazendo isso aqui, ó. Sim. Ele já está se organizando sensorialmente. Então, é importante que ele esteja que ele tenha, com esse que ele tenha o estímulo. E aí o terapeuta, às vezes, pode associar isso para ele levar para a vida da escola ou alguma coisa, porque favorece ele estar em estado de alerta, né? Ele está em estado apto a executar as atividades. Sim. Na sala, a gente coloca muito esse tipo de objeto aqui no chão, que a criança tem que andar de um para o outro, a gente faz um caminho, ela anda de um para o outro para se equilibrar. Na academia, no Pilates tem. Isso, e aí a gente utiliza para ela se equilibrar e sentir o chão, né? Ao pisar, ao tocar, ela vai ter a sensação no pé também. Porque tem criança que às vezes não anda, não pela dificuldade motora de andar, mas pela sensibilidade na sola do pé. Ah, sim.
sensível ao chão, à areia, à grama ou a texturas, ao próprio sapato. Sim. É aquela criança que você coloca o pezinho dela no chão, no tatame da clínica, qualquer tipo de chão, ela já faz assim, o pezinho vira. E aí fica Olha, difícil para ela andar. E aí, nesse caso, você está fazendo um estímulo para que ela, não sei se é a palavra correta, mas assim, mais como, se acostume, aceite. Aceite outras texturas. Aceite. E ela começa a aceitar? Sim, Sim. sim. E principalmente assim, não só na questão de aceitar o sentido, mas de se organizar. De se organizar. O comportamento muda. Então, assim, tem crianças, a gente foca muito no autista hoje em dia, mas tem crianças hiperativas, por exemplo, que não se concentram dentro de sala de aula e começa a integração sensorial e o professor fala que a criança está mais concentrada, está com menos dificuldade de aceitar regras, porque o sensorial foi trabalhado. E a gente tem vários estímulos. Esse daqui a gente estimula muito o tato lá na clínica. É uma bolinha, ó, ela é gelada. Ah, tá vendo? Sim, bem gelada. É, e ela faz pressão diferente, então a gente usa na massagem, usa na sensibilidade no pé, né? E aí vem a propriocepção também, que é o que eu falei, de reconhecer o próprio corpo no espaço. E depois que você passa, você continua sentindo. É, verdade. Não é? Sim. E é isso que vai dando ordens para o cérebro, que a neuroplasticidade vai se conectando, né? Os neurônios vão se conectando, vão formando novos neurônios e vão dando capacidades adaptativas para essas crianças. Neuroplasticidade é justamente essa conexão, essa movimentação dos neurônios, e vão ramificando em novos neurônios. Formando novos. Muito bom. Quais outros? E a gente usa muito tecido, ó, esse é um pouquinho gelado. A gente usa muito tecido para a criança pegar, tirar de algum objeto, de caixa, colocar no chão, atravessar andando sobre tecidos diferentes. Então, vamos supor, ela está nesse aqui, depois ela vem nisso aqui. É totalmente diferente, são texturas diferentes. E a gente coloca coisas geladas, coisas ásperas, coisas lisas, coisas pegajosas, né? Então, na terapia, a gente usa muito a área externa com grama, com seixos, com casca de árvore, folhas, né, que dão essa sensação. E hoje em dia a gente tem uma criançada que não brinca, né? Que não explora a natureza, que não explora o ambiente. Só ficou no celular. Que só fica no celular, né? Tipo, não tem aquelas brincadeiras de rua mais. Então, acaba que a parte motora e sensorial da criança fica comprometida. Independentemente de ter um desenvolvimento típico ou não. Correto. Quais outros? Esse aqui. Esse livrinho, ó. É um livrinho? Ele é um livrinho. E ele tem várias texturas. Então, aqui, ó, desde o que você vai movimentando aqui, você vai percebendo tipo que de tecido, de cada colorido. tecido, e os barulhinhos. Então, desde o contar uma história, aí eu associo, né, alguns tipos de recursos. Porque na integração, você não trabalha um sentido isolado. Às vezes, o déficit é no tato, mas eu trabalho outro sentido para poder favorecer o tato. Sim. Não vou direto no tato. Então, aqui, por exemplo, a gente está no balanço, no vestibular. Imagina uma criança balançando e eu brincando e contando a historinha. E aí eu pego a mãozinha dela, passo no rabinho, passo na orelhinha. E aquilo ela vai de forma lúdica, uma terapia prazerosa, para poder fazer os movimentos e as atividades necessárias. Né? Sensacional. A parte motora se desenvolve muito, a parte cognitiva, crianças que não falam, que tem o déficit sensorial, né? Porque tem outros motivos para não falar, né? Toda criança que não fala que tem alteração sensorial. Que tem déficit sensorial tendem a falar mais. Então, hoje os neurologistas estão entendendo e encaminhando mais para a terapia ocupacional o que é o transtorno sensorial. Antigamente, tratava-se muito a parte física, a parte motora, a parte cognitiva. O TO trabalhava a coordenação de motora fina, né, o físico muito para um andar, mas a gente às vezes estava assim, colocando uma situação de que a gente não ia adquirir o objetivo, não porque aquela criança não tem capacidade mas porque ela tem uma deficiência de base anterior que são ao esses motor. Básicos, que é a porta de entrada, como a gente falou no início. Que é reconhecer seu corpo, é saber esse mundo como que externo. você vai fazer uma pessoa andar se ela não sabe onde está o pé. Sim.
né? E como que ela vai saber, como que ela vai pegar em alguma coisa, se alimentar, né? Então, esses objetos são para isso. São para isso. Você, a hora que chegou, você até me deu qual foi esse que você me deu, né? Eu brinquei. Para falar, vamos ver se eu tenho, né? É... Eu gostei desse aqui. Esses objetos aqui, ó, não sei se ele vai acender. Quando a gente quer acende. Ele acende, ele fica brilhando. E aí a gente usa muito a sala no escuro para poder... Ai, essas... Aqui, ó, a luzinha. Essa bolinha, luzinha. Isso aqui no escuro tem um brilho para criança que dá uma característica sensorial bem legal de ser trabalhado. Esse aqui também. Isso. Esse aqui eu gosto muito de associar na água, porque é aquelas plantinhas de aquário. Ah, tá. E eu coloco muito na água. Então, assim, a gente brinca antes elas numa superfície de terra, coisa seca, né? Depois a gente coloca num ambiente de água e aí ela molha e ela fica no outro tipo de textura. E de forma lúdica a criança vai brincando. Vai brincando. Essa aqui é a mesma coisa? Mesma coisa, é. Só que o sentido é diferente, ó, tá vendo? Quando você diferente. toca, você vê, ó, ela já é mais espinhosa. Sim. E você sente a evolução da criança? Ela começa a se interessar por esses objetos a partir do momento que ela começa a assimilar que essa textura, esse som, esse movimento, ela começa a se interessar em querer tocar? Lá, inclusive, eu tenho um caso clínico de uma criança que começou a terapia com 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Atualmente, ela já tem 4 anos. E essa criança, ela tinha algumas características sensoriais muito exacerbadas. Então, assim, eu lembro que quando eu coloquei ela na rede a primeira vez, ela teve um choro compulsivo seguido de vômito. Tamanha era o desespero dela ao se locomover, ao se movimentar na rede. Né? Então, assim, é lógico que a gente vai dentro de um limite, mas a gente ultrapassa um pouco esse limite. O terapeuta está preparado para isso, né? E aí, assim, a família, nesse momento, acaba se angustiando muito, porque a mãe vê aquela criança passando por uma situação de estresse, porque ela entra numa situação total de estresse, né? E aí, assim, você tem que ter toda a sensibilidade de amparar essa família, de mostrar que é uma fase, que ela vai superar e que isso vai ser essencial para a fase adulta dela. E essa família foi aceitando e essa criança foi evoluindo. E assim, constantemente, né, eu brinco com essa mãe, que a gente, eu sou da madrugada e ela também. Ela me manda de madrugada assim, Josi, olha o que ela fez hoje. Aí começou ela usar o balanço no parquinho, o gira-gira, né? Agora a criança já está na fase de ir nas festinhas de outros amiguinhos. E aquela brincadeira de pintar, fazer borboletinha, ela aceita pintar e fazer borboleta, né? E a criança está começando a falar. Ela está com 4 anos, ela começou a falar bastante agora, a cantar. Hoje nem sou eu mais que atendo ela na clínica. A outra terapeuta que estava atendendo ela hoje me falou assim, olha o que ela está fazendo. Ela levou uma foto, porque ela saiu com os pais, tirou uma foto. E ela estava andando com essa foto, para baixo e para cima. Ela levou essa foto, ela pôs a foto no balanço, começou a balançar a foto. Olha! Ela transferiu. E quando eu comecei com ela lá atrás, ela não sentava no balanço, então eu punha a boneca no balanço. Aí eu falava, vamos balançar a Paulinha, que eu coloquei o nome da boneca de Paulinha. Então era a Paulinha que fazia as coisas e ela ficava vendo. Aí hoje ela fez, eu achei tão engraçado, ela pegou a foto, colocou e começou a balançar. Aí ela começou a falar, 1, 2, aí a gente falou assim, ó, agora ela já é a terapeuta. Já é a terapeuta. Né? Então, assim, e a evolução dela, né? Ela tá desfraudando, ela desfraudou. Ela não sentava no vaso sanitário, né? E aí eu fui na escola, fiz um trabalho com ela na escola, mostrei para a professora, para as outras crianças que ela precisava de auxílio. E aí essa mãe me mandou uma quantidade de roupas dela para doar e as fraldas, ela não vai mais usar, né? As fraldas você pode doar. Então, assim, é um caso de sucesso total que começou muito cedo. E ela só tem transtorno ou ela tem autismo, outra? Então, no começo, o diagnóstico dela estava aberto. Poderia ser um autismo, poderia ser só um transtorno sensorial, ou poderia ser o DEL, que é o distúrbio de linguagem que a gente tanto fala. E hoje está caracterizando mais para o DEL e saindo dele, porque ela já está conseguindo se comunicar de forma efetiva. O autismo a gente já exclui. Quer dizer, teve um diagnóstico precoce, iniciou um tratamento em tempo hábil. E eu fico imaginando os pais que nunca ouviram falar sobre isso,
Eu acho que hoje até autismo as pessoas estão falando, mas a gente nem está falando do autismo em si, mas sim desse transtorno que nunca ouviu falar sobre isso. E a angústia que é ter uma criança, um filho que começa a se desenvolver, mas não se desenvolve do jeito que a gente está esperando, do jeito que seria o padrão. Começa a comparar com os primos, Isso é com outro irmão. a importância do TO, Exato. do terapeuta ocupacional, essa profissão. Né? Eu queria porque esse trabalho vai fazer a pessoa ter respostas adaptativas. Então, assim, você imagina o que é para essa família poder levar a filha no circo. Quantos estímulos visuais, auditivos, sonoros tem no circo? Você imagina a luz, né, as palmas, as gargalhadas. Ela não ia poder levar essa criança no circo. E essas crianças começam a apresentar aversões a essas situações corriqueiras, que seria normal para uma criança, e os pais não entendem. Andar de Isso carro, pode virar uma angústia para o pai. Andar de carro. Tem criança que você coloca no carro, ela começa a andar, ela começa a vomitar, chorar, gritar, se debater. Quer dizer, isso não é manha, isso não é frescura? Não, é um transtorno sensorial. É um transtorno. Tem que pensar nisso. Peraí, alguma coisa tem. Quando a gente faz a formação em integração sensorial, a gente até percebe isso, né? Birra já não é mais só birra para nós. Sim. Tanto é que tem essa criança mesmo, ela não entrava na sala, ela só chorava. Eu comecei a atender ela na parte externa da clínica, que a gente tem uma área externa. Eu comecei a atender na parte externa. Ela não olhava em mim, ela não aceitava meu toque. Aí foi aos poucos que ela foi entrando na sala. Demorou meses para sentar no balanço. Primeiro era a Paulinha que sentava, depois ela passou a sentar. Hoje ela faz na Cidade das Crianças, ela faz todos os brinquedos lá. Eu falo que ela faz mais que a Tia Josi, porque a Tia Josi faz a metade que ela faz. Ô, Josi, eu tô vendo aqui também, aqui tem massinha, né? Sim, é uma esqueci. massinha? Isso. É a massinha? Essa massinha é uma massinha de EVA, ela tem uma textura diferente. E hoje a gente tem umas areias também diferentes, são texturas diferentes. Eu vejo assim... na fase do slime, né? O slime é mais molinho, esse aqui é uma massinha de EVA. Eu vejo assim que são objetos, às vezes não idênticos, mas parecidos que há em casa, que brinquedos para criança tem, né? Isso aqui a gente até vê para comprar facilmente. Quer dizer, que a própria mãe, os pais podem ir estimulando em casa, né? Em conjunto com o especialista, o terapeuta. Isso, e também perceber se a criança tem ou não a dificuldade. Tão gostosa que a gente não para de agora, essa Lulinha, eu tô curiosa para saber, a última para a gente falar aqui. É a questão das hastes, né? Do puxar, do sentir, da pressão, né? Que aí vem o tato. O tato tem a ver com a pressão, tem a ver com a temperatura. Super simpática, o olho, tudo, o visual, ela é simpática também. Eu sou daquelas assim, que você vai numa festa, num show, que você veja um negocinho brilhando lá na frente, eu falo, ai, aquilo ali dá para trabalhar. Eu já quero ir lá comprar aquele celularzinho que fica brilhando, ou aquelas bolinhas, né, do camelô. Ô, José, eu vi que 15% das crianças em idade escolar, elas apresentam algum tipo desse transtorno, né, em algum grau. Então, é muito sério, porque pode comprometer a vida escolar dessa criança, o desenvolvimento dela. Eu imagino muitos adultos que hoje têm isso e não tiveram essa abordagem, esse tratamento antes. Deve ser muito complicado. Sim, às vezes chega pra gente na clínica criança que não consegue se alfabetizar, né? Que tem um traço muito leve no caderno ou que não consegue, né, permanecer escrevendo de letra cursiva na linha. Sim. E você vai ver, não adianta eu ficar trabalhando só a coordenação motora fina. Na hora que eu coloco aquela criança para jogar uma bola, que eu coloco aquela criança para escalar uma determinada altura, ela não tem noção nenhuma de planejamento motor, de sequência. Como é que eu faço? Eu executo aquele movimento. Do próprio corpo. Como é que eu vou? A própria percepção dela é muito pobre. O planejamento motor dela é muito aquém. Imagina o que é você ter que ter esse planejamento motor com as mãos para escrever. Sim. Que é uma habilidade muito fina, muito precisa. Né? Então, às vezes, eu começo a terapia e não trabalho a parte motora fina. Eu vou lá atrás, trabalho a psicomotricidade, a parte sensorial de base e ela começa a ter o desenvolvimento motor fino. Olha. Dentro da sala de aula. A atenção dela, a concentração melhora, a autoestima melhora, porque ela começa a fazer coisas apropriadas para a idade dela. Ela deixa de ficar aquém aos colegas. Então, o déficit de atenção, a hiperatividade, são crianças que geralmente
podem ter um transtorno de processamento sensorial grave. Grave. Como surgiu essa terapia? Quem que começou a falar sobre isso? A Jean Aires, ela baseou os estudos de integração sensorial em outras técnicas pré-existentes, né? Então, tem o Bobat, tem outras técnicas que ela começou a desenvolver e estudar e perceber que esses sentidos organizados davam as respostas corretas. Josiane, eu queria que você deixasse uma consideração final para os pais, para a escola, porque todos que estão envolvidos com as crianças, para identificar se há o transtorno de processamento sensorial nos nossos sentidos. Tá. Eu acho que o importante dessa entrevista, né, dessa abordagem que a gente teve aqui, desse espaço, eu quero te agradecer por ele, é salientar, né, para os neurologistas, para os pais, para os educadores, que aquela criança que come o lápis na escola, que come a borracha, que não para quieto na cadeira, que cutuca o colega, que briga com todo mundo, ou que chora exacerbadamente, né? Ou que tem ânsia de vômito, e aí a professora fala, ai, você não sabe o que ela está fazendo agora. Na hora que eu faço ela ficar um pouquinho sentada, ela vai lá e vomita. Ela força o vômito. Ela não está forçando o vômito. É que para ela, o sensorial dela alterou completamente, né? Então, assim, na dúvida, procura um especialista. Peça para ele fazer uma avaliação, ele vai fazer uma avaliação do perfil sensorial e aí ele vai diagnosticar se é realmente um distúrbio sensorial, se é algo, né, secundário, para poder ter um processo de adaptação o quanto antes para aquela criança. Agora, porque senão vai ficar aquele aluno custoso, sabe? Vai. Aquela pessoa excluída. Quantos né? tem? Aquela pessoa que não pertence. Aquele aluno que, aquele ali não adianta. Deixa. Vai levando, vai empurrando. Isso. E aí, assim, não tem a ver com educação, não tem a ver com, é uma criança difícil. Não, ele não é uma criança difícil. Ele é uma pessoa que tem uma patologia como você trataria qualquer outro tipo de patologia. Sim. Quando você disse levar no especialista, seria no médico, neuro ou multidisciplinar, um TO? Geralmente, quando vai no neuro... Quando a gente fala assim, chega 2 tipos de casos na clínica, na verdade. Tem aqueles que a escola já identifica e já manda procurar um terapeuta ocupacional, e a mãe já vai direto no terapeuta ocupacional. E tem o que acontece na grande maioria das vezes, os professores começam a observar e as mães procuram um neurologista. O neuro, graças a Deus, hoje em dia, quase todos os neuros já vêm a equipe multidisciplinar como um processo. Então, assim, hoje eu tenho uma grande felicidade, depois de 16 anos aí trabalhando, de escutar, né, na hora que eu pergunto quem encaminhou. O neuro pediu para passar pelo TO. Pelo terapeuta ocupacional. Porque ele vai fazer parte dessa equipe multidisciplinar, junto com a fono, psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, para poder dar um embasamento para o tratamento dessas crianças. Sim. Josiane, eu agradeço muito essa entrevista e deu para perceber a importância do profissional terapeuta ocupacional. A gente tem neuropsicólogo, tem vários profissionais envolvidos nessa questão de saúde e educação, mas o TO você deixou muito claro a importância e principalmente nas intervenções mesmo, de fato, na execução das terapias. Legal. Parabéns para vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sim. E você que nos acompanhou, nós estamos terminando o Saúde em Foco. Hoje nós falamos sobre o transtorno de processamento sensorial, que é uma desordem que acontece no nosso cérebro em relação à nossa sensibilidade. Eu conversei com a terapeuta ocupacional Josiane Santana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, esse programa está no nosso YouTube. Você procura TV Câmara São José do Rio Preto, a playlist Saúde em Foco, tem diversos programas. Você pode se inscrever no nosso canal para ficar sabendo dos programas novos, deixar seu joinha e também fazer o seu comentário. Olha, muito obrigada por sua atenção e seu carinho. Eu te espero no próximo Saúde em Foco. Tchau!